Rapidinho. Prontinho. Você pode começar. Quer começar, amigo? Olá, gente. Boa tarde. É quase noite, mas não sei, tarde. Gostaria de agradecer o convite para participar da condução desse grupo de estudos. É, Sejam todos bem-vindos, né, ao grupo de estudos sobre acolhimento versus cancelamento de pessoas LGBT. E eu selecionei um texto para a leitura para o nosso encontro, que foi o texto da história da sexualidade, né? Da página 100 até a página 104, tem só 4 paginazinhas. E eu vou ler com vocês, antes de iniciar a discussão, mas não vai ser uma leitura, vai ser uma leitura comentada. Então a gente vai lendo e comentando, parando, depois a gente faz a reflexão geral. Como eu sempre gosto de fazer nas minhas condições dos grupos de estudo, os quais eu ministro ou participo, é sempre legal a gente parar para pensar em algumas situações do tempo presente. Então, eu vou deixar vago em primeiro momento, mas vocês vão aí formulando discussões para a gente tentar ler, não o autor, porque a gente não vai conseguir atingir a complexidade da teoria do autor, no caso Foucault, a gente não vai ser Foucault agora aqui, a gente vai partir do autor para analisar criticamente a nossa realidade. Então, vou começar a leitura aqui, a parte Amigo, 2. Oi. desculpa te atrapalhar. Te apresenta. Ah, Acho que tem verdade. isso aqui. Acho que sou a única Eu pessoa que te esqueci conheço. disso. É verdade. Tá? Te apresenta, diz de onde tu é, o que tu Me apresentar. faz. Tá bom. Olha, uma grande xícara de café. Não, é chá de hibisco. Outro conceito. Vai lá, amigo. Bom, como eu sempre costumo, eu quase nunca me apresento antes da fala, eu sempre digo o meu nome, porque é sempre um rolê totalmente complexo essa questão de se apresentar. Mas como a gente está num negócio acadêmico, né, de uma reunião acadêmica, eu acredito, eu vou apresentar da forma com que eu me apresento na academia, mesclando com algumas vivências da minha realidade. Então é isso, vocês vão escutar quem sou eu de uma forma assim, super seletiva. Então, primeiramente, meu nome é Weber, né, eu curso História na Universidade Estadual de Alagoas. Eu sou de Alagoas, olha, sou de Penedo, Nordeste, para quem não conhece Alagoas, ou quem nunca viu falar. E, enfim, eu estudo psicanálise há um tempo. Eu tenho um coletivo a qual o Lucas também faz parte, que está aqui, que é o coletivo de estudos de diversidade sexual e de gênero. Na UNEAL, eu sou diretor-geral do coletivo. Deixa eu ver o que mais. Eu sou estagiário do Tribunal de Justiça daqui, eu trabalho com a questão de memória judiciária e, enfim, eu participo de grupos de pesquisa em relação a relações étnico-raciais, educação e diferença. Deixa eu ver o que mais. Posso falar sobre isso. Eu estudo Michel Foucault e Lacan, e suas repercussões com os estudos do corpo numa perspectiva decolonial. Então, esse é o tema geral do meu TCC, que eu estou tratando para finalizar o curso, aleluia. E, enfim, eu atendo sendo supervisionado na clínica social do coletivo. Então, eu e Lucas, que o Lucas é o psicólogo, que está supervisionando a clínica geral, a gente atende pessoas LGBT em situações de vulnerabilidade social. Então, é legal, a gente faz esse trabalho. Tem um formulário, se vocês querem conhecer, é só ir lá no Instagram do Seide tracinho, underline, no caso, o Neal, e vocês acham nosso Instagram, conhecem o nosso trabalho, que está um pouco parado por conta da pandemia. Tá, mas a gente vai voltar a ativo agora, caso venhamos voltando. Mas enfim, esse sou eu sou preto, dá pra ver. Eu sou pansexual e sou homem cis. Deixa eu ver o que mais sobre mim. Acho que só isso, acho que é legal. De acordo com as discussões vão rolando, a gente vai se conhecendo melhor. Acredito que não é
não vou conseguir me descrever por total, mas estou jogando algumas coisas legais, assim, pontuais sobre mim. Mas é isto. Agora eu vou justificar a minha escolha do texto. Né? Eu escolhi o texto, parte 2 do método, até a página, um recorte da página 100 até a página 104, para a gente refletir um pouco sobre essas questões, sobre cancelamento e sobre acolhimento LGBT. Então, eu vou começar a leitura. Né? Parte 2, o dispositivo, né, da sexualidade, que seria o método. Portanto, analisar formações de certos tipos de saber sobre o sexo, não em termos de repressão ou de lei, mas em termos de poder. Esse poder, porém, corre o risco de induzir a vários mal-entendidos. Mal-entendidos a respeito de sua identidade, forma e unidade. Dizendo poder, não quero significar o poder, conjunto de instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em um estado determinado. Também não entendo poder como modo de subjetivação, que, por oposição à violência, tem a forma da regra. Enfim, não o entendo como um sistema geral de dominação exercida dentro de um elemento ou grupo sobre o outro, e cujos efeitos, por derivações sucessivas, atravessem o corpo social inteiro. A análise em termos de poder não deve postular, como dados iniciais, a soberania do Estado, a formação da lei ou a unidade global de uma dominação. Estas são apenas, e antes de mais nada, suas formas terminais. Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de correlações de forças imanentes do domínio, onde se exercem e constitutivas de sua organização. O jogo que, através de luta e afrontamentos incessantes, as transforma, reforça, inverte. Os apoios que tais correlações, forças encontram uma nas outras, formações, cadeias ou sistemas, ou, ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si. Enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma o corpo nos aparelhos estatais, na formação da lei, das hegemonias sociais. A condição de possibilidade do poder, em todo caso, o ponto de vista que permite tornar seu exercício inteligível, até em seus efeitos mais periféricos, e também enseja empregar seus mecanismos como chave de inteligibilidade do campo social, não deve ser procurada na existência primeira de um ponto central, num foco único de soberania de onde partiriam as forças derivadas e dissidentes. É o suporte móvel das correlações de força que, devido à desigualdade, introduzem continuamente estado de poder, mas sempre localizados e instáveis, onipresença do poder, não porque tenha o privilégio de agrupar tudo sobre sua invencível unidade, mas porque se produz a cada instante em todos os pontos, ou melhor, em toda a relação entre um ponto e outro. O poder está em toda parte, não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares. E o poder não tem, no que tem, de permanente, de repetitivo, de inerte, de autorreprodutor, é apenas efeito de conjunto, esboçado a partir de todas essas mobilidades, encadeamentos, que se apoia em cada uma delas e, em troca, procura fixá-las. Sem dúvida, devemos ser nominalistas. O poder não é uma instituição nem uma estrutura. Não é uma certa potência de que alguns que sejam dotados é o nome dado à situação estratégica complexa numa sociedade determinada. Seria, então, preciso inverter a fórmula e dizer que a política é a guerra prolongada por outros meios? Talvez. Se ainda quisermos manter alguma distinção entre a guerra e a política, devemos afirmar, antes, que a multiplicidade de correlações de força podem ser codificadas
em parte jamais totalmente, seja na forma de guerra, seja na forma de política. Seriam duas estratégias diferentes, mas prontas a se transformarem uma na outra, para integrar as correlações de forças desequilibradas, heterogêneas, instáveis, tensas. Dentro dessa linha, pode-se introduzir certo número de proposições. O poder não é algo que se adquira, arrebate ou compartilhe, algo que se guarde ou deixe escapar. O poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em meios a correlações desiguais, imóveis. Que as relações de poder não se encontram em posição de exterioridade, com respeito a outros tipos de relação, processos econômicos, relações de conhecimento, relações sexuais, mas são iminentes. São os efeitos imediatos das partilhas, desigualdades e desequilíbrios que se produzem nas mesmas e reciprocamente são as condições internas dessas diferenciações. As relações de poder não estão em uma posição de superestrutura, com um simples papel de proibição ou de recondução. Possuem lá, onde atuam, um papel diretamente produtor. Que o poder vem de baixo, isto é, não há no princípio das relações de poder, e como matriz geral, uma posição binária e global entre dominadores e dominados. Dualidade que repercuta de alto a baixo e sobre grupos cada vez mais restritos até as profundezas do corpo social. Deve-se, ao contrário, supor que as relações de forças múltiplas se formem e atuem nos aparelhos de produção, nas famílias, nos grupos restritos e nas instituições, servem de suporte a amplos efeitos de clivagem que atravessam o conjunto do corpo social. Estes formam, então, uma linha de força geral que atravessa os afrontamentos locais e os liga entre si. Evidentemente, em troca, procedem a redistribuição, alinhamentos, homogeneizações, arranjos de série, convergências desses afrontamentos locais. As grandes dominações são efeitos hegemônicos, continuamente sustentados pela intensidade de todos esses afrontamentos. Que as relações de poder são, ao mesmo tempo, intencionais e não subjetivas. Se de fato são inteligíveis, não é porque sejam efeitos em termos de causalidade. De outra instância, que as explique, mas porque atravessados de fora a fora por um cálculo. Não há poder sem que exerça, sem uma série de miras, objetivos. Mas isso não quer dizer que resulte da escolha ou da decisão de um sujeito, individualmente. Não busquemos a equipe que preside sua racionalidade, nem a caixa que governa, nem os grupos que controlam os aparelhos do Estado, nem aqueles que tomam as decisões econômicas mais importantes, gerem o conjunto das redes de poderes, mas funciona em uma sociedade e faz funcionar a racionalidade do poder. É uma das táticas muitas vezes bem explícita no nível limitado em que se inscrevem, cinismo local do poder, que, encadeado entre si, invoca-se e se propagando, encontrando em outras partes apoio e condição, esboçam finalmente dispositivos de conjunto. Lá, a lógica ainda é perfeitamente clara, as miras decifráveis e, contudo, acontece não haver mais ninguém para tê-las concebido, e pouco para formulá-las, caráter implícito das grandes estratégias anônimas, quase mudas, que coordenam táticas loquazes, cujos interventores ou responsáveis quase nunca são hipócritas. E por último, a última página, para a gente finalizar, que lá onde há poder, há resistência. E, no entanto, ou melhor, por isso mesmo, esta nunca encontra-se em posição de exterioridade em relação ao poder. Deve-se afirmar que esta necessariamente no poder que dele se escapa, que não existe relativamente a ele, exterior absoluto por estarmos inelutavelmente submetidos à lei, ou que,
na história árdeo da razão, o poder seria o árdeo da história, aquele que sempre ganha? Isso equivaleria a desconhecer o caráter estritamente relacional das correlações de poder. Elas não podem existir, senão em função de uma multiplicidade de pontos de resistência que representam nas relações de poder o papel do adversário, do alvo, de apoio, de saliência que permitem a apreensão. Estes pontos de resistência estão presentes em toda a rede de poder. Portanto, não existe, com respeito ao poder, um lugar da grande recusa, alma da revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas existem resistências, isso no plural, que são casos únicos, possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, inconciliáveis, prontas para o compromisso, interessadas ou fadadas ao sacrifício. Por definição, não podem existir a não ser no campo estratégico das relações de poder. Mas isso não quer dizer que sejam apenas subproduto das mesmas, sua marca em negativo, formando por oposição a dominação essencial, um reverso inteiramente passivo, faldada à infinita derrota. As resistências não se reduzem a um pouco princípio heterogêneas, mas não é por isso que sejam ilusão ou promessa necessariamente desrespeitada. Elas são o outro termo nas relações de poder. Inscrevem-se nessas relações como interlocutor irredutível. Aí eu paro, né, porque acaba o parágrafo. Mas, enfim, gente, quem não pôde ler o texto, eu acabei de ler para vocês terem noção do que acontece nessa discussão. Mas, em suma, nessas 4 páginas, né, que são básico desse recorte desse capítulo, o Foucault ele vai necessariamente tratar de uma... Vamos traduzir agora. Ele vai necessariamente tratar do poder, né? Um poder que não é único, ele não é porque ele não é definido. Ele é plural, ele se encontra em poderes. Ele não é algo que se materializa, não é algo que você pega ou algo que alguém tem, porque ele não é coisa, ele não é matéria e ele não é uma classe, ele não é algo que está acima. A história crítica do Foucault, né, como ele se propõe a escrever, ela não é uma história que foca em quem domina, é uma história que foca em quem resiste, é uma história de resistências. Necessariamente nessas 4 páginas, ele vai criticar até então essa forma com que vinha sendo analisada as relações de poder, a analítica do poder, necessariamente nos autores clássicos como Weber, Marx e até autores contemporâneos a eles, como o próprio professor dele, Althusser. Então, dentro desse texto, é uma crítica muito grande a essa forma de não observar as resistências. Porém, desse fragmento que eu recortei para vocês, a gente vai falar sobre uma parte específica, que é a parte da relação do dispositivo e da microfísica. Por que eu recortei esse texto? Porque eu leio o cancelamento de uma forma que é baseada nos escritos de Foucault. Eu poderia indicar qualquer obra, não necessariamente a história da sexualidade. Eu recortei ela porque é sempre legal a gente focar dentro dessa perspectiva das resistências, né, sobre as resistências. Mas também poderia ser a microfísica do poder, embora eu ache os textos de lá um pouco mais complexos do que esse. Mas, em suma, né, em resumo a tudo isso, portanto, de que forma eu vejo o cancelamento? Vamos lá observar o cancelamento em si, antes de a gente voltar a esse trecho. Eu já li, acho que ficou um pouco muito confuso, muito solto, eu acredito, mas agora vamos amarrar algumas coisas com o nosso tema definitivo. Vamos analisar, como eu estava falando ontem, no meu minicurso de História da Sexualidade, sobre a Carol Conká. Então, a Carol Conká não é uma pessoa LGBT até então. Sim, verdade, ela é bissexual, né? Na verdade, não sei como ela se identifica como bissexual, né? Obrigada. Lembrei agora. Aí a gente tem o caso da Carol Conká, que é um caso de cancelamento, né? Mas vamos entender de onde é que vem esse cancelamento. O que é que acontece com o cancelamento? Se a gente parte de um pressuposto, como o Foucault vai dizer lá, a Carol Conká só poderia ser cancelada por uma grande instituição. Se ela fosse presa, por exemplo, ela teria sido cancelada.
Mas não, cancelamento ele não está em uma relação que não se exime de uma relação de poder, porque ser cancelar ou não cancelar significa você dar permissão ou não para alguém a falar. Isso aí já é um ponto principal da nossa conversa hoje. Cancelar significa deixar falar ou deixar se expressar em público, né, numa vida pública. Só que não necessariamente é a mesma forma que acontece na vida privada. Mas vamos lá, continuando. O que é que acontece em relação ao cancelamento? Geralmente o cancelamento se dá em uma sociedade que ela não é sólida, né? Ela não se instaura, ela não se concebe de maneira sólida. Então, não estou aqui, vou cancelar uma pessoa se eu não tivesse, por exemplo, a internet. Como é que eu iria cancelar a Carol Conká? Não teria como ter um vetor de conexão tão grande entre pessoas para voltadas a cancelar, né? A tirar a voz de uma única pessoa. Não haveria como. Então, o cancelamento ele é uma forma, né, como alguns chamam de cultura, que surge com o cyberespaço e a cybercultura, né, que são o cyberespaço é compreendido como o local da internet, né, o espaço virtual em que há uma rede de comunicações e a partir dessa rede de comunicações se estabelece a cybercultura, que é a forma de expressão, a forma de comunicação que acontece no espaço interativo, que seria o cyberespaço. Então, tendo em vista tudo isso, o que é que acontece no cancelamento? Existe uma microfísica, né? Porque a gente não dá para analisar como um poder oficial que cancelou Carol Conká. Não foi. Foi uma rede, um grupo, né? Que se estabelece enquanto dominante naquele espaço, né? Que seria, no caso, o Twitter, por onde acontecem normalmente os cancelamentos, né? Geralmente as discussões em prol de cancelamento acontecem no Twitter, então o Twitter, que é muito problemático, mas depois a gente conversa sobre isso, talvez. Eles acontecem no Twitter, né? Em que um grupo, no caso, ele se estabelece enquanto dominante, se estabelece enquanto discurso dominante daquelas relações de poder. Então, vamos entender de uma forma mais clara. A gente tem o Twitter lá, bonitinho. Aí se junta um grupo de pessoas para determinar aquilo que é correto a ser vivido. Ok. É estabelecido, por exemplo, a Carol Conká, a grande vilão da edição. Beleza. Ok, já entendemos que ela é a grande vilã. Mas de que forma essa grande vilã ela foi construída? Em prol das atitudes que ela fez dentro de um programa. Então, se recorta uma parte daquela vida da Carol e, dentro dessa lógica do cyberespaço, volta um conjunto de pessoas, né, que dita essa relação do que é correto e não que é correto. Eu não vou entrar em méritos do que é ou não correto, para tentar cancelar e deslegitimar a voz da Carol Conká enquanto pessoa. Então, dessa forma, ocorre o silenciamento. Né? Mas a gente sabe que o silenciamento ele não ocorre, ele só ocorre na vida pública, né? De uma maneira mais explícita. Então, Carol Conká é cancelada. Agora que tá hype cancelar Carol Conká, vamos cancelar Carol Conká. A gente sabe que no fundo, né, lançou Dilúvio e todo mundo tá lá dando stream na Carol Conká. Mas vamos entender como é que se dá essa lógica de cancelamento. Vocês têm uma noção, eu já li o texto, disse a questão principal, trouxe a discussão que foi da Carol Conká. Vocês conseguem entender alguma coisa ou não? Ainda está muito obscuro. E aí, quero escutar vocês agora. Assim, conversa com texto, sim, pelo que eu li, né? Foucault tem uma leitura muito difícil às vezes. Ai, caramba. Mas falando de poder, a questão de cancelamento também perpassa por uma questão de poder, né? Quem está cancelando essa pessoa, né? Da onde é que parte esse cancelamento? Essa pessoa detém esse poder para estar cancelando? Então, eu acho que parte também desse lugar que essa pessoa que está cancelando, né, está. E aí, em contrapartida, tem a pessoa que está sendo cancelada. Mas eu achei muito interessante, tipo assim, tem uma parte do texto que eu anotei aqui. Não há poder que se exerça sem uma série de miras e objetivos. E aí a gente pensa nas estruturas, né, no racismo, no machismo. Até anotei aqui do lado a necropolítica, né, que vem uma questão também de
entre aspas, de cancelamentos de vidas, né? De pessoas e tudo mais. Então foi o que surgiu aqui na minha cabeça. E aí, gente, mais alguém para contribuir? A Aline já deixou as impressões dela sobre a relação entre o texto e a temática. E aí? Eu aqui, eu sou o aluno dele, nem vou estar falando muito É porque bem. não sou profissional. Mas eu achei muito. Eita, tem que levantar a mãozinha, né? Eu tô aqui achando que tô na aula. Mas Vai falar. tá certo. Eu achei, como ela disse, muito parecido, muito com o assunto que nós tratamos ontem na aula de necropolítica. Quando a pessoa é cancelada, eu acho que vários estigmas é instaurado sobre aquela pessoa. E aí tudo vira uma bola de neve. Por exemplo, a Conká, ela teve um ato e a ela foram associados vários estigmas e ela passou a ser chacinada, a ser tipo, destruída, e tudo por uma questão de poder. Tipo, tem que ter, o programa tem que ter o vilão. E como ela era o corpo que dentro desses estigmas é sempre associado a isso, ela foi o alvo perfeito. Me pega muito a ideia do que o Lucas acabou de falar, de que ela era o corpo perfeito para carregar os estigmas que eram necessários. Porque eu tava vendo, eu abri meu Twitter hoje de manhã, né, para ler algumas coisas. E aí estavam falando de uma festa que teve no Rio de Janeiro para 500 pessoas. E que alguns artistas foram para essa festa. E eu vi muita gente criticando a Ludmilla, que estava na festa, que cantou na festa para 500 pessoas. E todo mundo criticando e caindo em cima dela, e um comentário dizendo assim mesmo, mas o Gustavo Lima estava na mesma festa que ela e não está recebendo todo esse hate. Não está sendo cancelado, sabe? E me fez tentar entender por que a Ludmilla precisa ser cancelada e o Gustavo Lima não. E cai nesse sentido de, é porque ela tem o corpo que os estigmas caem bem no meio disso tudo. É uma mulher bissexual, negra, então para ela cabe todo esse cancelamento no meio disso tudo. A Mika quer falar. Fiquei sem querer, gente. Mais alguém, gente? Sem querer. Né? Não. Vamos lá. O Foucault ele vai deixar em um livro, que é As Palavras e as Coisas. Ele fala sobre a formação do discurso. Então, ele vai dizer que o discurso ele tem algumas modalidades, que é quem fala, de onde fala, por que fala e para quem fala. Então, vai ser super importante introduzir essas 4 coisas, essas 4 perguntas, para se entender de onde é que vem esse discurso de cancelamento, porque ele atinge necessariamente alguns corpos e outros não. Então, vamos lá. Baseado no que vocês falaram, vocês falam muito, inclusive a Aline, ela trouxe a questão do poder ter sempre um direcionamento para alguém, uma finalidade. Necessariamente, a gente pode observar dentro das relações que a gente tem no Brasil, quais são aqueles corpos que como a gente estava tratando ontem, no caso do Lucas, né, que ressuscitou a questão necropolítica, quais são esses corpos que são deixados para morrer? Quais são esses corpos que são feitos para morrer? Então, a gente tem uma série de corpos, né, que sofrem ação dessas relações de poder, desse grande dispositivo de poder que existe nas relações dentro do nosso espaço, no caso é o Brasil. Então, a gente tem que analisar direito de onde é que vem essa questão. Que ela não é só ligada ao que é o Twitter, porque o Twitter é uma consequência dessas relações, dessa formação. Então, existem pessoas que estão para além, identidades que estão para além dessa rede social, que muitas vezes não têm a mesma identidade dentro da rede e fora da rede.
Então, é um espaço que essas pessoas elas têm de depositar uma série de comportamentos que necessariamente elas não teriam na vida pública. Então, você pode ir lá, trocar seu nome, colocar, sei lá, Lula 2013 e sair lá vomitando um monte de coisa, ou Bolsonaro 2000 e não sei quanto, ou se não, bolinha não sei o que, ou só números, ou cat não sei o que, não sei o que. Aí você vai botar lá, aí botar usuário amor de Kenga, aí bota a foto da Pablo Vittar, aí sai lá nas redes, aí se por causa dessa questão da volatilidade que a gente tem, se acha no direito de, enfim, emitir coisas que não seriam feitas na vida pública, né? Mas essa flexibilidade que tem as redes sociais, elas trazem um monte de consequências, principalmente a essas pessoas que são atacadas, né, que são lixadas. Então, no caso do cancelamento, vamos agora na questão da Carol Conká, a gente pode observar de onde é que surge esse discurso, de onde é que mais ou menos vem. Então, quem é que fala? Quem é que está falando? Quem é que está cancelando essa pessoa? Para quem ela está falando? É para uma comunidade que vai, no caso, concordar com ela, que vai discordar? Se concorda, quais são os efeitos dessa concordância? Se discorda, quais são os efeitos dessa discordância? Por que essa pessoa está falando? E para quem ela fala? Então, no caso, é sempre a gente observar de onde é que está partindo isso. Mas fica um pouco difícil a gente observar de onde é que parte isso, porque a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente não sabe o que as marca, a gente não sabe quais identidades elas carregam. Então, fica um pouco não, fica totalmente confuso a gente partir e analisar quem são essas pessoas. Será que essas pessoas elas são brancas? Será que elas são pretas? Será que elas são indígenas? Será que elas são amarelas? Então, de que posição socioeconômica elas estão partindo? Será que elas são de classe baixa? Será que elas são de classe alta? Será que elas são de classe média? Para quem será que ela está falando? Para pessoas da mesma forma? Para outras pessoas? Será que isso está se estendendo a pessoas pretas? Será que não está? Então, é sempre a gente analisar tudo isso, mas fica muito difícil a gente partir para essa análise dentro das redes sociais, porque é muito difícil, muito, muito difícil fazer qualquer tipo de julgamento quando a gente não observa quem é que está falando, mas sim um usuário aleatório que pode brotar ou de robôs ou não, para tentar desmerecer aquela identidade daquela pessoa. O Lucas ele colocou a questão do estigma, né, que a gente trabalhou ontem, o estigma corpus e necropolítica. Então, a gente estava conversando, é contraditório que me intriga que essas pessoas... Eita, não deu para ler. É contraditório que me intriga que essas pessoas se utilizam da imagem dela para lucrar e fazer marketing. Sim, com certeza. Como o Lucas estava falando, aí depois eu volto nessa questão, como o Lucas estava falando, existe essa necropolítica, né? Mas para antes a gente estabelecer quem morre, né? No caso fisicamente, a morte ela não é só uma morte física, que você vai lá, dispara um tiro na cabeça de alguém, essa pessoa tem a vida ceifada. A morte ela tem suas projeções simbólicas. Existe uma morte que eu acho que é uma das piores que existe em relação à população LGBT, preta, feminina, enfim, que é o epistemicídio, né? Como Boaventura de Santos Souza vai falar, é aquela morte simbólica que tira as produções dessas minorias de dentro da história, de dentro das produções acadêmicas, de dentro das produções artísticas, de dentro dos grandes noticiários. Então, essa morte que acontece com essa população faz com que ela não seja conhecida, não seja noticiada, faz com que elas não tenham modos de comunicação entre si, na sociedade, entre elas mesmas ou fora do seu grupo. Então, fica muito difícil, enfim, fazer a denúncia desses corpos que são precarizados se não existem veículos que servem a passar essas informações. Então, no caso do Twitter, a gente vê que existe essa questão muito grande com a questão do algoritmo, né? Que fizeram muitos testes ultimamente, as pessoas tinham postado 2 fotos de uma pessoa preta, geralmente uma pessoa branca,
dentro do Twitter, e o algoritmo sempre mostra a face da pessoa branca e a roupa da pessoa preta, então recorta o rosto. Então tem toda essa projeção, né? Porque se a gente parar para analisar o cancelamento das pessoas LGBT, elas não tem como separar de outras questões, como classe, a questão étnico-racial, ninguém é só LGBT, ninguém está lá só, eu sou só heterossexual, sou só homossexual, sou só bissexual. Não existe isso. Você não é só uma coisa, você não é só uma identidade, você é um sujeito que tem um processo de subjetivação que assimila um conjunto de identidades para se identificar com um certo tipo de grupo. Então, fica complicado a gente partir para analisar somente de uma premissa. Então, sempre essa questão, a questão racial, ela pesa, no caso da Carol Conká, de uma forma mais forte do que a questão da vivência LGBT. Né? Porque a gente parar para pensar, existem outras pessoas que cometeram outro tipo de falha, outro tipo de reality show, mas eram outras condições. Mas dentro deste também ocorreram outras falhas de outras pessoas, mas que necessariamente o peso do cancelamento só caiu na figura da Carol Conká, porque ela seria o corpo perfeito, né, como vocês colocaram, para cair esse estigma que já calculado, que já premeditado para assassinar e extinguir essas vidas que não importam para ninguém. Pode falar, Lucas. Um exemplo disso é aquela briga que aconteceu naquele tempo da Ludmilla e da Anitta. As duas são bissexuais, mas a culpa caiu sobre a Ludmilla. Por ser, além de bissexual, uma mulher preta da favela. Nem da favela, porque a Anitta também é, né? Mas por ser uma mulher preta, por ter esse corpo propício a passar por esses estigmas. Era só isso. Por ela não ser afroconveniente, né, como a Anitta. Ela sai preta quando ela quer aparecer na favela. Isso aí. E aí, gente, alguém tem mais alguma impressão até aqui? Vamos dialogar. Eu achei. Pode falar, amigo. Pode falar tudo. Eu ia dizer que eu achei muito interessante uma parte do texto que ele fala que foi justamente a parte que a Aline leu, se eu não me engano, que ele diz que a gente não pode, na verdade, ele diz que todo tipo de poder, ainda que inconsciente, ele tem um objetivo. Ele tem um ponto a acertar no meio disso tudo. E o quanto que isso a gente vê dentro desse processo todo que a Carol Conká viveu. Porque ela não viveu só o cancelamento dentro do programa, né? Ela viveu o cancelamento fora do programa. Ela viveu o cancelamento dela, ela viveu o cancelamento do documentário que fizeram dela, que ela viu todos os comentários pro documentário que tinha ela, depois veio a música dela, é um sentido de que, como o próprio texto fala, parece que uma coisa ela vai alimentando a outra. Uhum. Então a Carol Conká, ela tá cancelada. Beleza, cancelaram a Carol Conká no Big Brother. Quando ela saiu, fizeram um documentário. E aí o documentário ele serve como um antagonista ao cancelamento dela. E ao invés de acabar com o cancelamento, ele vai dar mais lenha para um cancelamento ainda maior. E aí vem a música dela como mais uma tentativa de passar por cima disso, o que entra como mais uma resistência, que dá mais força para aquele cancelamento que ela tenta, de alguma forma, superar no meio disso tudo. Então, eu estava lendo e eu achei muito interessante isso, esse jogo que existe dentro desse poder e de resistências que aparecem, de resistências tanto da pessoa quanto até daqueles que cercam mesmo, porque tinha momentos em que se a gente falasse que não queria cancelar a Carol Conká, a gente era taxado como uma pessoa horrível também, porque a gente concordava, isso, aquilo outro, independente do que a gente dissesse como justificativa.
né? Então, isso me chamou a atenção. Fernanda quer falar? Oi, gente. Nessa situação dela, como o Rodrigo falou, teve documentário, teve a música, mas só que ela sempre tem que estar se reafirmando, né? De que se arrependeu, de que ela não pode se autodefender, como teve no caso da Kalimann lá, né? Então, como assim que vocês vejam também essa questão, assim, de ela não poder se defender, ela sempre tem que estar se reafirmando, ou então parece que essa imagem vai ser eternamente, ela só vai ser a Carol Conká do Big Brother, isso também mexe assim de ficar refletindo em relação a isso. Uma eterna imagem que ela vai ter, que as pessoas vão ter dela, assim, parece que podem passar 10 anos, 20 anos, que é o que acontece também com outros artistas, né? Passa o tempo que for, mas a gente sempre vai ver aquela imagem daquele artista que foi divulgada. A Aline se levantou a mão, amiga. Levantei. Deixa eu ver se eu lembro do que eu ia falar. Não, de como. Assim, eu não tenho TV em casa. Na verdade tem, mas eu não sou. Não faço questão de assistir, né? E de como também é o mercado isso, né? Como a Globo, ela ganhou muito com isso, né? Com esse palco que se fez. Em que nesse palco tinha uma mulher preta. E de como as pessoas criaram um sentimento de ódio, assim, extremamente pela Carol. Claro, não justificando que talvez ela tenha errado. Eu não acompanhei BBB, tipo, acompanhei por Facebook e tal, Instagram, mas de como é um mercado, né? Um mercado em que a Globo ela foi muito esperta para isso, né? Para vender. Aí logo em seguida vem um documentário da Carol para dizer, não, gente, a gente está junto com a Carol, pô, né? A gente tava ali, né, crucificando a Carol, mas a gente tá junto, Carol. A gente fez um documentário para ela, cara, né? Somos amigos. E aí, puxa uma outra questão, assim, que é o versus acolhimento, né? E como isso chega dentro da comunidade LGBT, né? Porque estão falando de uma questão interseccional, né? A gente vê a Carol preta, LGBT e mulher, né? E aí, como a questão também LGBT dentro do programa reverberou, que é a questão do Lucas, né? Que também se falou da sua orientação sexual, e aí teve uma questão de não se sentir acolhido e tudo mais. E aí isso é muito complexo, né? Porque a gente sabe que existe essa vibe do não acolhimento e como nós, enquanto população LGBT, a gente se posiciona para isso, né? Uma postura de cancelamento total, uma postura de acolhimento, tal. Tem aquela questão, né? Dentro do programa existem outros participantes, como a campeã mesmo, que emitiu várias falas transfóbicas. E ela não foi cancelada, né? Porque o cancelamento dela não era conveniente. As pessoas que estavam lá guiando as relações discursivas dentro do Twitter. Então, essas discussões elas eram rapidamente abafadas. Só importava a um certo grupo dentro dessas redes. Então, é importante. Tem a questão do acolhimento, né? Que é, enfim, super complexa, porque a gente tem um processo muito difícil, né, de tentar observar de outra forma, às vezes é bem difícil, contra essa questão do cancelamento,
e o acolhimento passa por um processo realmente de luta contra aquelas informações, contra todo aquele estigma que foi colocado, é você tentar observar a pessoa, dando mais uma chance, é, tentando tirar tudo aquilo que aconteceu, tentar ignorar, mas às vezes realmente é muito difícil, mas é necessário. Né? E como vocês falaram, esse cancelamento, ele não foi o cancelamento da Carol Conká. Existiam muitos grupos dentro das próprias redes sociais, como ainda existem, que aproveitaram da figura da Carol Conká para, enfim, atacar grandes movimentações, como o movimento LGBT, o movimento negro. Por exemplo, teve aquela grande discussão do Lucas, aquela fala do Projota super desnecessária sobre a questão da união das pessoas pretas dentro da casa. O pessoal batia palmas para o Projota, utilizou aquilo cada vez para justificar falas racistas reversas, e a Globo passa aquilo num programa, no recorte da edição. Aí vem várias falas super problemáticas que não levam não tiveram tanta repercussão como as atitudes e as falas de Carol Conká. Então é complexo. Quem ia falar era o Rodrigo. Sobre essa questão do acolhimento. Eu acho que a gente vê muito isso, e eu acho que fica até mais fácil da gente entender esse acolhimento versus o cancelamento dentro da própria comunidade, dentro da própria população LGBTI, é que o que passa, por exemplo, são as pessoas bissexuais, né, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa população. Né? Foi o que aconteceu com o Lucas lá dentro, porque quando ele se assumiu não, né? Quando ele quis falar que ele era bissexual dentro do programa, ele ouviu dos próprios participantes que ele estava usando uma pauta séria para se promover. E a mesma coisa aconteceu com, por exemplo, a Anitta, que se disse bissexual, e as pessoas, ao invés de acolher e dizer tudo bem, ela faz parte da população, tá tudo certo e tal, elas cancelaram a Anitta. Por quê? Porque a Anitta nunca apareceu se relacionando com uma mulher, mas ela realmente precisa aparecer se relacionando com uma mulher para ser bissexual? Sabe? Então, são lutas que aparecem e que as pessoas elas acabam não tendo até uma certa sensibilidade. Um outro exemplo, dentro do próprio Big Brother, é que foi o que aconteceu com algumas pessoas a respeito do Gilberto no Big Brother. Eu vi muitas pessoas no meu Twitter, não necessariamente que eu sigo, mas pessoas que apareceram na minha timeline, dizendo que não gostavam do Gilberto porque o Gilberto era muito caricato ou porque ele era chaveirinho de hétero. Né? Ele ficava perto dos heterossexuais e que por causa disso queria ele fora. E o quanto que isso tem a ver com o fato dele ser espalhafatoso, o quanto que isso tem a ver com o fato dele ser um gay afeminado no meio disso tudo. Né? O quanto que isso perpassa por isso, que não deixa de ser uma preconcepção que a sociedade tem. Então, ao invés de acolher e dizer, não, beleza, ele é assim, o que a gente pode fazer? As pessoas preferem dizer que ele está errado e botar ele dentro desse lugar de subjugado. Aí vem aquela questão, né? Dentro, se a gente for analisar, tudo isso é verdade. As falas sempre rondavam sobre a questão dele ser afeminado. Tiveram vários participantes lá dentro também, que emitiram falas sobre isso, sobre essa questão. E, enfim, fora da casa também, né? Como você disse, tiveram vários ataques no Twitter, no Instagram, e até hoje tem, né? Inclusive, ele foi alvo de homofobia. Daquele do Dom, não sei, o diretor do time, uma coisa do tipo, que ele foi tirar uma foto, fez a dancinha lá,
e ele sofreu um ataque homofóbico dentro do estádio, né? E, enfim, várias outras situações, com o Gilberto em específico, né, fora da casa. Você até colocou, Rodrigo, sobre a questão dos ataques dele, sobre ele ser afeminado. E, enfim, são muito complexas essas relações, porque ele tem várias outras questões acerca disso, né? Ele também é nordestino, ele era negro, estava dentro de uma casa, e tipo, apontavam eles como chaveirinho de hétero, mas peraí, que não era heterossexual que ficou ali, sabe? Então é muito complexo falar disso. O protagonista da edição, todo mundo sabe. É... Tá gravado. Os cactos tentaram derrubar meu WhatsApp, né? Clonaram meu WhatsApp, mas vou ficar calada aqui para não ser clonado de novo. Vai que os cactos achem essa gravação. Deveria ser campeão, sim. E aí, gente, alguém quer comentar? O Rodrigo Eu tá tenho uma falando, mas dúvida, na verdade, vou jogar aqui. E aí, joga. segura quem quiser. Sobre texto, ele fala sobre a estrutura de poder, né? Ele falou que não tem, na verdade eu não entendi, mas que ele provém de todos os lugares, então não há uma estrutura tipo linear e tal. Ele vai falar, né, sobre essa questão do poder e não se materializar e nem estar numa figura principal. Porque vamos pensar a problemática aí. Se a gente pensa num poder que ele vem, como as concepções clássicas pensavam, de uma única figura materializada, por exemplo, vamos acabar com o capitalismo e a burguesia, porque assim a gente consegue a libertação do povo do racismo, da homofobia, da bifobia, da lesbofobia, do machismo, patriarcado e etc. É uma concepção muito atrasada para se pensar poder, porque necessariamente o poder não é uma coisa. Se a gente estabelece que o poder está naquele local, né, que ele e está nas mãos de um sistema, de uma materialidade, de um grupo de pessoas que, no caso, nesse caso que ele está questionando a concepção marxista, ele diz o seguinte, tá, o poder está no Estado, está ali com aquele grupo de pessoas nas mãos. Mas, por exemplo, dentro da classe trabalhadora, não existem relações de poder, mas espera aí, existem trabalhadores homens e trabalhadoras, mulheres trabalhadoras, mulheres cis, mulheres trans, existem trabalhadores que são intergênero, agênero, bigênero. Então, existem trabalhadores que são heterossexuais, homossexuais, bissexuais, pansexuais, assexuais, enfim, é uma pluralidade de identidades, de composições, subjetividades, mas não existem mais relações de poder a não ser burguesia e proletariado. Aí ele vai questionar essa questão e diz assim: não existe um único poder, existe uma relação de poderes, existe uma teia, no caso de poderes, que não existe necessariamente um que seja maior ou menor que o outro, mas que ambos são vetores de opressão e oprimem em certos momentos. Então, você analisar a burguesia como uma pessoa que está, como um grupo que está no domínio de um poder, não está errado. Porque Foucault ele não vai, em um momento nenhum, dizer, Marx, você está errado, isso aqui não existe. Pelo contrário, existe. Se você observar o recorte trabalhador e burguesia. Mas se você for observar o trabalhador, por exemplo, dentro da sua família, dentro de casa, você vai ver, por exemplo, numa família clássica de trabalhadores lá, que eram sempre retratados nos livros da família heteronormativa de trabalhadores da Revolução Russa, você vai ter, por exemplo, questões de relações de poder entre o pai e o resto da família. O pai seria a figura principal da família, no caso, a família bem patriarcal, e a mãe e os filhos sofreriam com essa relação de opressão. Então, essa nova forma de leitura que o Foucault ele vai colocar dentro dessa quebra dessa concepção clássica, ele está interligado com a questão de não pensar uma opressão central, mas de pensar um conjunto de resistências, um conjunto de movimentações, como ele vai colocar logo no finalzinho da página
104, ele vai falar em pensar sobre esse conjunto de resistências, e pensar como essas pessoas elas resistem, como se dão esses processos, né? Ele diz também que nada escapa ao poder, desde a questão da opressão à resistência. Então, essa forma de se pensar a resistência é a forma de se pensar corpos mesmo dentro dessas relações de poder que são estabelecidas, eles ainda podem ser retratados, ainda podem ser analisados e ainda podem ter voz. Porque se a gente analisa somente essa relação binária entre uma classe que está superior a outra, a gente vai brigar com ela para derrotar ela, estabelecer o final do sistema, quer dizer que deslegitima certos tipos de opressão que acontecem em microespaços, como você tem dentro da família, dentro de um grupo, sempre nessa lógica de grupos. Um exemplo perfeito para cancelamento e para a gente entender tudo isso é necessariamente a gente pensar a ideia, se a gente pensar no filme Garotas Malvadas, por exemplo. A Regina George não é um Estado. Ela não é o presidente dos Estados Unidos. Ela não é o Estado, não é uma materialidade que está lá segurando o poder. Mas ela é quem dita, né? Ela é concebida dentro daquelas relações daquela escola onde ela está lá estudando com as outras, como aquela pessoa, né? Aquele grupo que ela, enfim, é a líder, que aquele grupo é quem dita o que é certo e o que é errado, é quem dita o que é possível, o que é impossível, é quem governa aquelas relações. Então, tem vários outros conceitos aí por trás, mas nessa ótica do poder, são eles que ditam o que é ou não errado, o que é ou não errado, o que é ou não certo, de se acontecer dentro daquela escola. Mas isso não quer dizer que o que eles concebam como certo e como errado, como determinantes para aquela escola, sejam as mesmas coisas que o Estado determina, sejam as mesmas coisas que a escola determina, que a religião determine, mas naquele espaço em específico, elas dominam a relação de poder e elas têm o poder de dizer, elas têm esse domínio do discurso de dizer ou não as pessoas que devem ou não andar com elas, as pessoas que devem ou não estar na comunidade escolar. Então, a partir dessa ideia, que se concebe a Regina George dentro das relações de poder daquela escola como o principal vetor de determinar o que é correto e o que não é para aquelas relações, como a pessoa que pode ou não cancelar outra pessoa, como aquele grupo que pode ou não, enfim, excluir uma pessoa do convívio com todo mundo, porque afinal de contas todo mundo quer ser ela, todo mundo quer ser daquela forma, todo mundo quer andar com ela. Então, se desrespeitá-la, desde as suas vontades até as suas intenções primárias, for errado, as pessoas elas vão agir daquela forma na vida pública, mas não necessariamente na vida privada. Como no Twitter isso acontece, né? As pessoas eles cancelam muitas vezes a Carol Conká, mas na vida privada produzem ações da mesma forma, ou vão lá dar stream na música dela. Mas é isso. E aí, gente, mais alguma coisa? Vai, comenta aí. Que é muito bom, queria deixar registrado. Ok, Regina George é muito bom, vou deixar registrado. Não, a música da Carol Conká. Sim, é muito boa. Stream Delúvio. Mas eu achei que vai muito. Eu até botei aqui nos comentários da ideia de interseccionalidade que se tem que ter, que não é a que geralmente se tem, Uhum, né? Que é a ideia de que nenhuma violência é maior do que a outra. Que sim, cada indivíduo ele vai vivenciar violências únicas e particulares a partir do que ele vive e a partir do que ele tem. isso mesmo. Né? Porque cada indivíduo, por ele, vai perpassar as teias que constroem, de certa forma, a nossa sociedade. E por cada pessoa vai perpassar coisas diferentes, momentos diferentes. Tem um livro, o livro do Lázaro Ramos, que perguntam para ele diz que perguntam para ele uma vez se ele tinha sofrido muito racismo na infância. E ele disse que não, porque de lá do lugar da onde ele vem, da cidadezinha do interior de onde ele vem, era todo mundo preto. Então ele não sofreu racismo na infância. Ele sofreu racismo quando ele saiu de lá.
Então, é muito diferente de uma pessoa que viveu e que nasceu em outros lugares. Né? É muito diferente, por exemplo, da Djamila Ribeiro, que no livro dela diz que ela vivenciou o racismo desde a escola, sem saber que era racismo. Né? Então, por cada pessoa, as coisas elas perpassam de uma maneira diferente. E é por causa disso que nada é igual, nenhum poder acaba sendo igual para todo mundo. Né? A gente vai dependendo do que cada pessoa é e de como ela vive a vida dela. Verdade. Pensando aqui, bebê, né? Vocês acham que tem como a gente ter uma estrutura sem relação de poder? Tipo, porque se a gente for pensar nos sistemas políticos, né, econômicos, perpassam ainda assim uma questão de poder, né? Questão do mercado, também perpassa uma questão de poder. As relações heteronormativas também, que a gente acaba sendo projetando nossas relações também homoafetivas e tal. Então, tem como a gente não estar dentro desse sistema? Não. A cabecinha, né? Como diz o Foucault, nada vai escapar ao poder, né? Sempre de alguma forma, algum grupo vai dar um jeito de encontrar alguma superioridade baseada em alguma diferença em outro. Então, Deixa eu dar um exemplo bacaninha sobre isso. É a série Pose. Eu tava reassistindo, né, essa semana, porque vai lançar a terceira temporada. E aí, quando a Blanca, que é uma mulher transexual, ela vai falar com o menino, esqueci o nome dele, que é um homem gay, negro, e chamar ele para casa dela, ele diz que ele não é parecido com ela, que eles não vivem a mesma coisa. Isso, eles não vivem a mesma coisa. E aí, logo depois, no episódio, ela leva ele para conhecer os bailes e tal, e eles sentam numa mesa para conversar, e ela conta a história dela. E ali ele pede desculpa, ele diz: Eu queria te desculpar por ter dito que nós vivemos muito mundos diferentes. E ela vira para ele e diz assim mesmo: Não tem problema, é normal que você me olhe como superior. Porque a única forma de você se sentir superior é olhando para mim. Né? Então, todo até aquele que é subjugado pode subjugar. Né? Em algum momento a gente vai viver os dois sentidos do poder, digamos assim. Eu vou ter o poder sobre alguém dentro das estruturas que montam a sociedade, né? Por exemplo, eu sou um homem gay, negro. Então, enquanto negro, eu tenho estruturas que tentam colocar o poder sobre a minha vida. Mas enquanto homem, se eu não prestar atenção e eu simplesmente fazer, eu posso exercer o poder enquanto homem, o poder patriarcal sobre uma mulher. Né? Então, a gente tem resquícios e a gente eu falo isso em toda aula, mas a gente é potencialmente reprodutores de violências. Então, em algum momento a gente pode ter o poder também. Mais alguém, galerinha? vai, Lucas, você assistiu Pose, quer não comentar? A Fernanda Posso levantou falar a toda mão hora. para falar, Fernanda. Não.
Eu assisti Pose e realmente acontece muito, muito isso. Já assisti 3 vezes, estou aguardando ansiosamente essa nova temporada. Eu ia comentar isso antes, mas eu acabei esquecendo. Mas realmente isso é muito presente. Eu acho que a comunidade ela ficou tão preocupada em se defender de preconceitos e ataques de fora que acabou esquecendo que isso pode acontecer de dentro para fora. E é o que vem acontecendo muito. Principalmente, vou usar um exemplo, voltando no que a gente estava falando, com a comunidade, a parcela da comunidade bissexual, que quem está dentro da comunidade sabe que é uma parte da galera que é muito, muito, pelo menos aqui na minha cidade, eles são esculhambados pelas gays. Porque tem aquela questão de, elas mesmas falam, as gays falam que eles não sabem o que quer, se quer homem, se quer mulher. Então, são palavras que não deveriam ser proferidas. Mas como minorias, não existe não existe outra forma de se sentir superior, senão massacrando seus iguais. Porque no final todos somos iguais. Mas, infelizmente, acontece muito isso. E Pose retrata disso da primeira, acredito que da primeira à última agora que vai lançar. Ela é muito clara, essa série, ela trata disso de uma forma muito clara para os telespectadores. Mais alguém, galerinha? E eu acho muito interessante tudo isso, porque a gente não para pensar, né? A população LGBTI, a gente vive a ideia de que a gente precisa resistir junto. Ao mesmo tempo em que a gente precisa resistir junto, existe uma parcela da própria população que não consegue resistir sem subjugar em algum momento. Seja a parcela bissexual da população, seja a parcela transexual da população, porque a gente sabe que por muito tempo LGBTI era só gay, né? Era a parada gay, não era a parada do orgulho. Então, tem-se essa ideia de que, porque o gay ele é o centro da comunidade. O centro. E aí isso dá motivo para que o resto não seja visto, ou o resto seja subjugado no mesmo sentido. Então, nós temos resquícios dentro da própria comunidade de machismo, do patriarcado, né? Nós temos resquícios de racismo dentro da comunidade, de estigmas e de estereótipos racistas que são ligados ao homem gay, à mulher lésbica, negra, que ainda são ligados dentro da própria comunidade. Então, tudo isso a gente vive e é aquela ideia, se ninguém fala, ninguém discute, se ninguém chama atenção, a gente vai continuar vivendo a mesma coisa. Né? Enquanto não se discutir e conversar sobre, a gente não chega a lugar nenhum. Sim, é muito real esse papo do discurso de subjugar, né? De sempre estar fomentando esse discurso dentro da população mesmo, né? Já ouvi várias vezes, assim, piadinhas sobre bissexuais e tal, e que se a gente for lá para a psicanálise, né, a gente tem os xistes, não é isso, bebê? Eu me confirmei. O Rodrigo também, né?
Amante da Depende. Então, essa brincadeira, ela fala de alguma forma, né? Ela reverbera de alguma forma. E isso diz muito, talvez, daquilo que a gente não teve, né? Da falta de acolhimento dentro de casa, né? Da falta de acolhimento dos outros. A gente usa dessas microviolências para se sobressair, que também faz parte. E aí o Lucas falou sobre essa questão de no final sermos todos iguais. Eu não sei se foi da maneira que eu compreendi, mas eu discordo um pouco. Aqui no final, nós todos não somos iguais. Nós todos somos diferentes, sim. E eu acho que a gente deve prezar por aquilo pela equidade, né? Das nossas diferenças, dessas diferenças, elas precisam ser pontuadas e acolhidas da melhor forma possível. Amigo, a gente vai ter que começar a se encaminhar para encerrar, que a gente já está 1h30 aqui conversando. Então E se tá bom, deixar, a gente vai embora, né? vamos. Eu queria que tu resumisse um pouquinho pra gente o que a gente discutiu, o que saiu, o que a gente tira disso tudo. Então vamos lá, gente. Hoje a gente trabalhou um pouco sobre a questão do texto, né, do Foucault, partindo dele para analisar o presente. Então foram pensadas algumas situações presentes sobre cancelamento. E a gente pôde observar que o poder ele não parte somente de um órgão materializado, de um Estado, de algo que é dominante a todo mundo, mas ele está em micro-relações. É a partir dessas micro-relações que surgem alguns discursos que precarizam algumas vidas, né? Em detrimento de outras. Então, a gente viu que há esse discurso de precarização desses corpos antes da morte física. Então, esse cancelamento é uma tentativa é, de silenciamento desses corpos, né, que não são importantes da sociedade, como forma primária de percurso para uma morte simbólica, que seria o epistemicídio. Então, essa morte desses sujeitos, né, esse impedimento de fala desses sujeitos, é necessariamente um vetor para inibir a comunicação. Como o Rodrigo falou, se você não fala, se não tem denúncia, se não tem ninguém se pronunciando, é porque ninguém sofre, é porque ninguém está lá sofrendo nada. Então, o ato de falar ele é um ato de resistência, né? Pensado para denunciar, para, enfim, tentar resistir, tentar de alguma forma ter um lugar dentro dessas relações. Que a gente viu, né, que nem sempre é um lugar que é um lugar físico, né? Que não existe essa questão de sair de uma lógica de poder, de ter um mundo para lá, mudando o sistema econômico, sei lá, daqui a 20 anos a gente poder viver sem nenhum tipo de opressão. Isso não é possível, porque sempre se estabelece de alguma forma, baseado na diferença, alguma relação de poder. Então foi isso que foi discutido, a gente citou alguns exemplos, como a Carol Conká, a série Pose, para tentar localizar essas relações de poder. A gente concluiu sobre o acolhimento, que é realmente muito complicado e tem que ser repensado a cada caso. E é sobre isso, realmente foi sobre isso, no caso. Então, obrigado novamente pelo convite. Foi muito A gente legal que a discussão. agradece, amigo. Foi muito bom a gente discutir, a gente conversar um pouco, a gente aprender um pouco mais sobre isso, principalmente porque a maioria, se não todos nós, somos parte dessa comunidade e a gente precisa começar a entender e a observar sobre isso. Né? Então foi muito bom, muito obrigado. Muito obrigado ao resto do pessoal que está aqui, que veio conversar com a gente, né? Que se pronunciou e que falou. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente também. Tá? A gente ainda vai ter dentro da Liga mais algumas aulas, alguns estudos até junho,
né? Quando a gente começa a tirar férias, porque ninguém é de ferro. As nossas últimas aulas, os nossos últimos eventos de ensino, eles estão todos no nosso canal no YouTube. Então você vai lá no YouTube e você escreve lá SIGS PA de Pará. Que chique, E menino. vão estar lá todas as nossas aulas. Então segue, vai, você é a própria blogueira. Ativa as notificações. Ativa as notificações, se inscreve no canal, deixa sua curtida, manda para seu coleguinha. Que chique, vocês vão me ver fitando o cabelo durante a reunião. Mas foi muito bom, gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, velho. Era sim. Não vai bater foto. Por aceitar. Fernanda, eu te cortei, desculpa. Quer te falar? Não, se ele não ia bater uma foto. Vamos bater sim. Mas agradecer de verdade, viu? Porque essa proposta foi lançada. Eu agradeço ao Rodrigo, a Maria, vocês todos que compram as ideias, assim, eu acho tudo. Então, Maria. Então, muito obrigada, de verdade, por todos que Weber, por partilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E é isso, então, é sobre isso, não é mesmo? É sobre isso, né?